Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa a clarear a Operação Pogba. Sim, tá acontecendo. Mas será que já tem proposta? Guilherme Arana segue na pauta. Sérgio Ramos, muita gente perguntando sobre isso. E tem renovação no elenco já começando. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. As coisas estão clareando, as coisas estão acontecendo. Pogba pode sim jogar no Corinthians no ano que vem. Isso não é um devaneio, isso não é uma loucura, isso é uma aproximação que está acontecendo, mas a proposta ela ainda não aconteceu. Como a gente vem conversando nos últimos dias, o Pogba tem se aproximado, né, conversado via Memphis Depay, que acaba sendo o elo. O Pedro Silveira, diretor financeiro, estava na live, né, naquela ligação que o Memphis divulgou para todo mundo. O Fabinho Soldado e o Augusto Melo estão monitorando essa situação e estão, obviamente, estudando com todos os departamentos de que maneira isso pode acontecer e dentro daquele estudo de será que é interessante, qual é a condição física dele, qual é o embasamento que nós podemos ter em níveis jurídicos, financeiros para obter um jogador esquilate, no marketing e tudo mais. Isso, por isso que eu falo numa operação. O Pogba ele envolve tudo isso. Para você trazer um jogador desse tamanho, como é o caso do Memphis, você precisa ter uma estrutura para oferecer para o cara. Ele vai chegar aqui em janeiro, vai começar a treinar com o clube, mas ele só pode jogar em março. A partir de então nós vamos fazer tantas campanhas, ele já vai vestir o uniforme, porque aí já tem retorno de marketing, quando ele estrear já tem camisa vendida. Tudo isso tem que estar muito bem alinhavado. Mas acima de tudo, é entender se a contratação vale a pena. De tudo que eu ouvi, eu entendo que o Corinthians entende como uma contratação mais do que possível, viável, interessante, por todos esses aspectos que eu citei para vocês. O aspecto técnico, evidentemente, mesmo com a ressalva de que só em março e de que daqui a pouco ele demandaria de um ritmo de jogo, a figura dele e o fato de ser um jogador acima da média, um extra classe, o impacto positivo no jogo que ele daria ali na frente compensaria essa espera, né, que o torcedor teria que ter, o clube teria que ter com ele até março. Os valores, eles realmente assustam, como a gente fala. E o Augusto Melo, ele entende que 4 milhões a 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, que seria o pedido pelo Pogba, realmente seria muito fora, até porque ultrapassaria um limite que já foi ultrapassado na questão do Memphis, que tem obviamente a questão da patrocinadora, mas é aquela coisa, né? Você não pode começar a inflar jogadores que ganham muito dinheiro dentro de um elenco, porque senão você explode o teu vestiário. É claro que um jogador desse quilate, ele é entendido pelo jogador, né? O boleiro normal, ele entende, bom, é óbvio que o Memphis tem que ganhar mais, é óbvio que o Pogba vem com um salário maior, mas essa discrepância ela não pode ser tão grande. Porque não faz muito tempo, o Corinthians estava devendo salário, direitos de imagem, o Augusto tratou de resolver essa questão, mas os problemas financeiros estão aí. Mesmo que sejam valores oriundos de patrocínios, de patrocinadores, os jogadores eles não são funcionários dessas empresas, eles são funcionários do clube. E aí esse repasse acontece para que o clube pague. E muitas vezes tem uma notícia de um processo aqui, de uma dívida ali, que o Corinthians está tentando aparar, está tentando resolver, inclusive com mecanismos jurídicos e tal, para não ter contas bloqueadas, para fazer com que os credores recebam o seu dinheiro. O Corinthians está tentando uma operação também para ser sustentável financeiramente. Enquanto isso, a roda está girando e ele está ousado no mercado, investindo, porque sabe que é dessa maneira que pode dar o retorno. Se não for na questão de títulos, né, na questão da autoestima do torcedor, da renda como um todo, né, que retorna para o Corinthians, seja em pacotes de streaming, seja em produtos licenciados, seja em tudo que envolve a marca Corinthians. Quando você tem um time competitivo, cara, é uma máquina de fazer dinheiro. Os dirigentes precisam entender isso e acho que estão entendendo. No caso do Pogba, então, primeira coisa era analisar, a contratação é interessante, esse ponto já passamos. Os valores, eles são interessantes, mas a gente pode tentar reduzir, né, um pouco para chegar no nível do Memphis Depay. Será que ele vai aceitar? Bom, vamos estabelecer um projeto aqui, uma proposta, apresentá-lo. Se ele topar, vamos lá.
Pogba será jogador do Corinthians. Não, eu quero ganhar 4 a 5 milhões de reais por mês. Beleza, boa sorte na Europa, na Arábia Saudita, no raio que o parta, porque aqui não dá para pagar mais do que isso. A Esportes da Sorte, patrocinadora Master, já decidiu que bancará pelo menos 2 milhões de reais, ou seja, uma parte do salário que seria destinado ao Pogba, como faz com o Memphis Depay. Com o Memphis é diferente, são 80% dos vencimentos. No caso do Pogba, 2 milhões de reais. O restante teria que ser pago com outro patrocinador. Aquela empresa de acompanhantes de luxo já se prontificou, mas o Corinthians está muito reticente, está com ressalvas para poder aceitar a proposta dessa empresa. E aí as outras empresas que estão surgindo, se oferecendo, estão passando pelo compliance do clube, que é, na verdade, um órgão fiscalizador dentro do clube com algumas exigências, alguns critérios para entender. Essa empresa aqui, o CNPJ dela existe há quanto tempo? Ah, não, é uma empresa que tem um faturamento anual de quanto? Será que poderia bancar? Tudo isso está sendo analisado pelo compliance do clube para que não ocorra um caso como o da Taunza, por exemplo, né? Acho que o Corinthians conseguiria hoje administrar e absorver, como administrou e absorveu com o Paulinho, por exemplo, naquele momento, valores dessa magnitude, né? 2, 3 milhões de reais. Mas vamos lá, né? Se você tem parceiros que estão dispostos a arcar com isso, porque o Corinthians tem outros compromissos, melhor ainda. Então, é nesse pé que está. Os 2 milhões da Esportes da Sorte, mais o restante, que não chegaria a 4 milhões, né? O Augusto não quer um valor tão alto, mas está na casa dos 3 e pouco ali, como o Memphis recebe. Aí sim, bancados por outro patrocinador, que eu não consegui descobrir qual é, mas existe um outro patrocínio aí que pode bancar, ajudar a bancar o Pogba junto da Esportes da Sorte. E aí, gente, no momento em que o Corinthians tiver tudo isso na mão, você pega o dossiê, pega uma pasta assim, né? Para os antigos, né? Hoje arquivos, nuvens e tudo mais, tudo detalhadinho ali. Não, ele é um bom jogador, ele tem entrosamento com o Memphis, ele quer jogar no Brasil, ele tem essa brasilidade que eu falo, essa latinidade, ele se adaptaria ao jeito Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, seria a partir de março, então a partir de janeiro ele começa a treinar, já entrosa com o elenco, com a comissão técnica, o Corinthians passando na pré-Libertadores, ele na próxima fase já poderia estar, vai demandar um pouquinho de ritmo de jogo, tem a questão do marketing, camisa, valores e tudo mais. Tudo isso apresentado, bom, Pogba, o que temos para te oferecer é tanto. Você topa? Se ele topar, será jogador do Corinthians. Mas até lá tem um caminho, tá, gente? Vamos ter que aguardar para ver se isso acontece. É mais ou menos o que está acontecendo em relação ao Guilherme Arana. Essa informação do Pogba, eu vi alguns portais dando, mas especialmente o Samir Carvalho e o Jorge Nicola. Essa do Arana que eu vou te falar, ela é exclusiva do Samir, se eu não me engano. Posso estar errado, me perdoe o Samir e outros colegas, mas até onde eu sei, eu vi no Samir. Do Guilherme Arana, que ganha um altíssimo salário, que está lá no Atlético Mineiro, que está, vocês estão vendo aí, né? Desovando o elenco, o que não fazia muito sentido negociar com o Luiz Castro, né, na minha opinião, porque falei, caramba, o Galo vai demandar todo o esforço para trazer o Luiz Castro, sendo que está perdendo seus jogadores, está com uma dívida alta, não vai estar na Libertadores, tanto que acabou não liberando, né? Vendendo o Paulinho, ganhou um baita dinheiro, inclusive até recuperou o investimento, porque pagou 80 milhões, está ganhando mais de 100, mais 2 jogadores, que é o Menino e o Patrick, mas assim, está perdendo uma referência técnica do seu ataque, né, o Atlético Mineiro. E o Guilherme Arana ganha um altíssimo salário, casa de 1 milhão. Para ele jogar no Corinthians, o Corinthians teria que negociar essa situação. E aí está buscando parceiros aí também para viabilizar essa questão. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Aí opinião, tá? O Arana, ótimo jogador, não fez uma temporada no nível que a gente sabe que ele pode fazer. Acho que ele jogaria fácil no Corinthians, seria titular do Corinthians e tal. Mas eu honestamente, acho que o Corinthians não teria que gastar energia para contratar o lateral esquerdo. Eu falo isso pelo Biduzinho, óbvio, pela resposta que esse rapaz deu, pelo que ele vem jogando, pelo que ele demonstra em campo, pelo fato dele ter se recuperado. Eu acho que poxa, se traz agora um cara para ser titular, você arrebenta o moleque, né? O cara passou o ano inteiro comendo carne de pescoço, chegou na reta final, o cara finalmente encaixou com o elenco, titular absoluto, aí você vai trazer outro cara, e um cara que assim, quando na primeira oportunidade não escolheu o Corinthians para voltar,
O que eu não vejo como um problema, é só mais um ingrediente, mas eu não vejo como um problema grave. Mas né, cara, ele optou por outro clube. Aí agora que o clube lá tá em baixa, o Corinthians está na Libertadores, ok, beleza, eu sei que ele é um grande jogador, eu sei que acho que ele é do terrão, né? Então ele tem uma identificação grande, mas eu não faria isso com o Biduzinho nesse momento. E tem o Palácios, que a gente ainda não sabe o que esperar e espera que ele jogue em 2025. Então eu não gastaria energia no Arana, mas essa é a informação de que o Corinthians não desistiu ainda de ter Guilherme Arana. E vamos falar também sobre a renovação do elenco que já começou. A notícia do GE do dia é que Pedro Raul e Pedro Henrique, os dois Pedros, eles não é que eles estão, digamos assim, como é que fala, né? Eles estão jogados aos leões, ao desmanche, aquela coisa toda. Não, mas assim, vamos combinar que para o elenco, para o nível do elenco do Corinthians hoje, não teve tanto espaço assim para esses dois, né? No caso do Pedro Raul, chegou o Héctor Hernandes, que até pouco jogou, mas eu acho que vai receber mais oportunidades a partir de agora. No lugar do Pedro Henrique, caramba, chegou o Thales Magno, o Romero sempre útil, e aí o Memphis chegou e não teve para ninguém, né? Então, assim, o Pedro Henrique até fez um gol na primeira assistência do Memphis, né? No primeiro jogo dele. É um jogador voluntarioso, um jogador que nos bastidores aparece muito. Muitos jogadores relatam o quanto o Pedro Henrique é importante no vestiário, nos bastidores, mas não dá para ficar com um jogador só por isso, né? Eu acho que ele é um jogador interessante, acho que ele é útil, mas eu entendo que o espaço dele não seja tão grande agora pelo elenco que o Corinthians formou e está formando. O mesmo vale para o Pedro Raul. Então, assim, e o Corinthians gastou muito no Pedro Raul, né? 5 milhões de dólares. A informação é que se chegarem propostas, eles não vão dificultar, vão liberar, e faz parte, faz sentido. Dentro de uma renovação de elenco, né, que o Corinthians faz nesse segundo semestre, alguns jogadores iriam perder espaço. Aconteceu com o Mosquito, por exemplo, né, por outra questão, né, por uma reclamação aí, por um imbróglio jurídico, ele acabou saindo, o Giovani está na mesma batida e tal. Jogadores que perderam espaço, não conseguem se firmar por conta do nível dos jogadores contratados nessa segunda janela. Faz parte. Vocês concordam, discordam, gostariam que eles permanecessem? E as outras informações que eu dei para vocês aí. Arana, Pogba, comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Um grande Natal para você, para sua família, para todo mundo. Valeu. Tchau.